Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma célula digital nessa semana, né? E, bom, sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão chegando e as que estarão chegando. E vamos começar a nossa célula digital como sempre. Começaremos com o louvor. Amém? Sejam bem-vindos as pessoas que estão chegando e nós daremos início então à palavra, certo? A paz, Thaisa, seja muito bem-vinda. Paz, Ana, seja muito bem-vinda. Então foi esse louvor bem rápido, algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que fala sobre voltarmos à inocência, né? Estarmos na presença do Senhor, nos derramarmos ao Senhor, né? E lembrar que nós precisamos ser como crianças devem ser, com o coração puro, sincero diante de Deus, né? E é isso que hoje o Senhor ministrou para trazer para nós. Então, eu convido vocês, se vocês puderem e quiserem, abrir a Bíblia de vocês lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Provérbios, capítulo 17, versículo 3, e como sempre nós fazemos,
antes de continuar, né, dar continuidade à palavra e tudo mais, nós estaremos orando, apresentando essa palavra ao Senhor, para que Ele venha ministrar aos nossos corações. Amém? Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de estarmos aqui reunidos falando da Tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Desde já queremos te pedir, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos e abre os nossos corações para que nós estejamos sensíveis e suscetíveis à Tua voz, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós e que nós possamos guardar a Tua palavra na tábua dos nossos corações para que nós venhamos praticá-la, Senhor. Em um nome de Jesus, quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha com a Tua doce e santa presença aqui, não só aqui onde eu estou, Pai, mas onde essas pessoas estão, que elas sejam alcançadas, Pai, neste momento pela Tua santa presença. Em um nome de Jesus, desde já, Pai, quero repreender todo espírito de atrapalho, de confusão na mente, de embaraço, de distração, tudo aquilo, Jesus, que queira de alguma forma impedir com que nós, com que eu e com que essas pessoas, Pai, recebam a Tua palavra, Pai. Em um nome de Jesus, que o Senhor venha acampar anjos ao nosso redor para estarem nos protegendo de todo mal. Em um nome de Jesus, e te pedimos mais uma vez, Espírito Santo, fala conosco no dia de hoje. Que não seja aquilo que eu quero falar, Pai, ou que essas pessoas querem ouvir, Senhor, mas que seja tudo conforme a Tua santa presença e conforme a Tua vontade, Pai. Em um nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então hoje a palavra vai estar em Provérbios, capítulo 17, versículo 3. E antes de a gente ler essa passagem, esse versículo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que o Senhor ministrou ao meu coração acerca da palavra de hoje, e a pergunta é: se hoje Deus resolvesse fazer um check-up no seu coração, como Ele encontraria o seu coração e o que Ele encontraria no seu coração? Hoje nós estaremos falando sobre o coração, sobre as provas que nós passamos com Deus para que nós venhamos entender aquilo que Ele quer para nós. Amém? Então lá em Provérbios capítulo 17, versículo 3 diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Bom, para quem não sabe, crisol, eu também pesquisei porque eu também não sabia o que era crisol, é uma ferramenta que eles utilizam para poder fundir o ouro, para poder queimar, não queimar, né, mas para tirar toda a impureza do ouro ou da prata. E eu pesquisei isso porque eu não sabia o que era crisol, descobri agora o que era crisol, mas enfim, o que o Senhor Ele quer ministrar aos nossos corações é que há momentos em que Deus Ele prova os nossos corações para nos revelar ajustes que precisam ser feitos. Então, muitas vezes vai ter momentos na nossa caminhada cristã que o Senhor Ele vai ter que nos provar em certas coisas, em certas áreas da nossa vida, para que nós venhamos entender aonde está o nosso coração. Então nós precisamos ser abertos, estar abertos aos ajustes que o Senhor deseja fazer em nós. Não poderemos cumprir o nosso chamado, propósito, tudo aquilo que Ele nos entregou se nós não estivermos alinhados aos caminhos que Ele tem preparado para nós. Então muitas vezes o Senhor vai precisar trabalhar no nosso coração ao decorrer da caminhada, ao longo da caminhada, para que nós sejamos moldados conforme a vontade dEle e para que coisas que estão presas nos nossos corações, que muitas vezes nem até a gente sabe, nem a gente nem percebe o que está acontecendo lá dentro, Ele percebe, então Ele nos prova a respeito daquelas coisas para que nós venhamos entender aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos entregar nas mãos de Deus, onde precisa haver cura e onde precisa haver transformação. E a pergunta, mais uma pergunta que o Senhor ministrou ao meu coração para essa célula é: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Que eu e você possamos fazer uma análise hoje e ver aonde está o nosso coração. Será que o nosso coração está no propósito de Deus? Será que o nosso coração ele está fixo no Senhor? Ou ele está fixo em outras coisas, em mágoas antigas, em ressentimentos antigos, em todas as coisas que, sabe, não são para estar no nosso coração? Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Às vezes Deus ele permite situações que nos apertam para nos alinhar conforme a sua palavra. Às vezes Ele permite situações que nos apertam, que nos incomodam, que muitas vezes vão contra aquilo que a gente gostaria de ter ou gostaria de viver, para que nós venhamos ser alinhados à palavra do Senhor. Ele só vai cumprir aquilo que Ele tem na sua vida, aquilo que Ele tem na minha vida, se nós estivermos completamente alinhados conforme a vontade dEle, conforme a palavra dEle. Amém? Então Ele vai muitas vezes provar a nossa obediência, muitas vezes provar a nossa dependência, provar muitas vezes o nosso coração,
para ver se há algo no nosso coração, algo que está desalinhado à vontade dele. Então ele vai nos provar para que nós venhamos entender aonde nós precisamos consertar as coisas ali, e muitas vezes ele também vai provar a pureza do nosso coração. E um exemplo na Bíblia que me chamou muita atenção a respeito de provas que o Senhor ele faz a gente passar, e nem muitas vezes a gente passar, mas a gente se coloca em uma prova. Por exemplo, Davi. Ele teve o seu coração provado quando ele foi corrigido por Deus. Porque ele pecou, certo? Ele matou Urias e ficou com a mulher de Urias, né? E ele foi provado por Deus naquela situação de correção, porque ele havia pecado contra o Senhor. E da mesma forma que Saul havia pecado contra o Senhor, não da mesma forma, mas Saul também havia pecado contra o Senhor. A diferença entre um e outro é que Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele permitiu com que o coração dele fosse achado em arrependimento e em quebrantamento. E já Saul não, ele permitiu com que o pecado dele se apossasse dele, e ele não se arrependeu verdadeiramente. E aqui Davi foi provado na pureza do coração dele, e ele entendeu que ainda que ele houvesse pecado, o mais importante na vida dele era a presença do Senhor. Lá em Salmo 51 fala sobre isso, quando ele diz... Aqui, ó, lá em Salmo 51, capítulo 11, diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia que ele havia pecado e ele decidiu se colocar na presença de Deus, se humilhando diante da presença de Deus, entendendo que sim, ele pecou, que sim, ele desobedeceu à voz de Deus, que sim, ele fez algo terrível, mas mesmo assim houve dentro dele um arrependimento genuíno, um quebrantamento sincero diante da presença de Deus. E por causa disso, ele ainda continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi era ensinável. Ele sabia que ele estava errado, ele se arrependia logo em seguida, e ele não cometia, ele não voltava mais para os mesmos erros. Quantas vezes nós pedimos perdão para o Senhor e muitas vezes voltamos para o mesmo erro e ficamos permanecendo daquele mesmo erro. Certo? Então Davi, ele foi provado por Deus a respeito disso, e nele foi achado o arrependimento genuíno, e ele pôde permanecer com a presença do Senhor. Abraão também, um outro exemplo muito conhecido por todos, ele foi provado por Deus acerca da sua obediência. Ele decidiu ouvir a voz de Deus, mesmo que Deus estivesse naquele momento pedindo aquilo que era mais precioso para ele, que era o filho dele. A promessa que o Senhor tinha feito para ele tinha cumprido. O Senhor pediu o filho dele como sacrifício, e Abraão demonstrou ao Senhor que ele daria tudo aquilo que o Senhor pedisse, porque o coração dele era obediente ao Senhor. Então é diante da presença de Deus que nós somos edificados, moldados, corrigidos e fortalecidos. Só quando estamos na presença do Senhor que nós somos moldados e corrigidos. Sim, também é necessário nós recebermos correção de Deus, para que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós venhamos entender aonde o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Então, e ele continua sondando os nossos corações. O Senhor, depois de tudo isso, ele ainda continua sondando os nossos corações. E algo que o Senhor falou comigo muito forte é porque quando ele prova nos nossos corações, além de revelar para nós os ajustes que precisam ser feitos em nós, ele também fala para nós, é como se ele estivesse falando para nós que ele quer nos usar. Então, para isso, nós precisamos estar alinhados conforme a vontade dele. Ele quer nos usar, ele quer nos curar, ele quer nos alinhar, nos santificar e nos fazer semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. Então, sim, vai ser necessário nós muitas vezes passarmos por situações para que nós venhamos perceber aonde o nosso coração está, como o nosso coração está, sabe? E é a partir disso que uma passagem que eu acho muito linda é lá em Salmo 139, lá no capítulo 20, no versículo 24, que diz... 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração poderosa que nós devemos sim fazer constantemente ao Senhor, porque nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Amém? Então, para finalizar essa palavra de hoje, foi uma palavra simples e rápida. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração é:
Só permanece na presença de Deus quem tem mãos limpas e coração puro, ou seja, se há em você alguma coisa aí que não está muito ajustada àquilo que o Senhor quer para você e o seu coração está sujo, automaticamente não é Deus que se afasta de você, mas é você que acaba se afastando de Deus, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro e nele não há pecado. Então, quando nós estamos nessa situação onde o nosso coração está sujo, nós nos afastamos de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos guardar os nossos corações, porque é nos nossos corações que correm as fontes da vida. Então nós precisamos buscar ao Senhor para que o nosso coração esteja limpo, ainda que passemos por dificuldades, por tribulações, ainda que pessoas muitas vezes nos machuquem, precisamos estar com o coração limpo diante de Deus, amém? Para que nós assim possamos viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, amém, gente? Então foi essa palavra que o Senhor nos entregou para falar no dia de hoje. Espero que o Senhor tenha ministrado ao coração de vocês, falado com vocês poderosamente. E bom, como eu sempre faço, se vocês quiserem colocar algum pedido de oração, fique à vontade. Nós estaremos orando, apresentando essa célula ao Senhor. E tem um aviso para dar, que primeiro, acho que é um só. Isso, um aviso para dar, que amanhã não, gente, domingo, às 9 horas, nós teremos culto na minha igreja, na IEJN Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido vocês para estarem presentes. Tá sendo uma bênção. E o endereço é Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu senti que eu já falei isso, mas enfim. É esse o endereço, tá sendo uma bênção. Estamos na campanha de progresso contínuo com o Senhor. E está sendo poderoso os cultos que nós estamos tendo. E é isso, gente. Vamos... Esse eu acho que é o único aviso que eu tenho pra dar. Ah, mais um aviso eu tenho pra dar, que no link da minha bio tem acesso ao grupo da minha célula e ao meu canal no YouTube. Se vocês quiserem se inscrever lá ou entrar no grupo da minha célula, fiquem à vontade, é só clicar no link da bio. E é isso, gente. Então, vamos encerrar essa célula orando ao Senhor, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Ainda que simples, Jesus, eu creio que o Senhor ministrou aos nossos corações, Pai, para que nós venhamos a analisar se há algo dentro de nós, Pai, que não condiz conforme a Tua palavra, Pai. E nós queremos te pedir em um nome de Jesus, Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer um check-up nos nossos corações, ver aquilo que está errado e mostrar para nós aonde nós precisamos nos consertar diante de Ti, aonde nós precisamos alinhar a nossa vida à Tua palavra, aos Teus projetos e aos Teus planos. Em um nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir para que o Senhor venha nos ajudar a manter o coração puro diante de Ti e as mãos limpas diante de Ti, Pai, porque nós queremos permanecer na Tua presença, ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes passemos por provas, por tribulações. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nós sabemos que o Senhor está conosco. Então te pedimos em um nome de Jesus para que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, nos mostrar aonde nós precisamos ser consertados, Pai, aonde precisa haver em nós ajustes, Pai, para que nós estejamos alinhados à Tua palavra, Pai. Em um nome de Jesus também quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha continuar abençoando o Lucas, a Júlia, o Mateus, Lucas, os filhos do Lucas e toda a família deles, Pai. Abençoa a Thaís, Jesus. Abençoa todos aqueles que estão aqui, Jesus, sendo representados, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as famílias que estão sendo representadas aqui, Senhor. Toca neles, ministra a Tua palavra no coração deles, Senhor. Em o nome de Jesus, e se há alguém aqui, Jesus, que tem na família pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que não foram alcançados pelo Teu amor, Senhor, que o Senhor venha encontrá-las, Pai. Que elas venham, Pai, conhecer ao Senhor verdadeiramente, Jesus, e que elas venham se converter a Ti, Pai. Porque o Senhor está voltando, Senhor, e nós queremos com que nossas famílias estejam também na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, apresentamos tudo diante de Ti, entregamos tudo diante de Ti e te pedimos, Espírito Santo, ministra essa palavra nos nossos corações ao decorrer dessa semana, Pai, a esse final de semana, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai, para que nós não venhamos apenas ouvir a Tua palavra, mas sim praticá-la, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então foi essa palavra de hoje, foi essa célula de hoje, espero que o Senhor tenha ministrado o coração de vocês. Em nome de Jesus, que vocês sejam edificados através dessa palavra. E é isso, semana que vem, terça-feira, às 17h30, nós estaremos aqui de volta. E é isso, e para quem estará no domingo, vamos nos ver lá no domingo na minha igreja, amém? Então é isso, um forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Se puderem também compartilhem para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. E é isso, um forte abraço e até semana que vem. Deus abençoe vocês, tchau! Opa! Tchau!